Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco, com anúncio de contratações e muitas outras notícias. Fica por aí. Antes, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Aqui, ó, Libertadores rolando. Amanhã tem Internacional Independente Medellín. 1,50 tá pagando a vitória do Internacional, 4,25 no empate, 6,55 na vitória do Independente Medellín. Link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Quer dar uma força pro canal, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e você já me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site ou na plataforma. O xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023 e de vez em quando eu venho com um bilhete aqui das minhas entradas como dica aí pra galera que curte, beleza? Vamos de notícia. O Vasco foi condenado a pagar R$1,5 milhão ao ex-goleiro Fernando Miguel, né? O jogador tinha um acordo com o Vasco desde que saiu, né? E ia receber o que o Vasco devia a ele, acho que era R$1.200.000 e alguma coisa, em 48 parcelas, né? Foram pagos apenas 4. Como o Vasco deixou de pagar, o jogador, o ex-goleiro, tentou entrar em contato, ex-goleiro do Vasco, né? Porque ele é goleiro agora do Fortaleza, inclusive Fortaleza estava vencendo hoje 1-0. Ele tentou entrar em contato através de e-mail 3 vezes com o Vasco, 2 vezes na gestão Salgado e uma já como SAF esse ano, né? Para não ter que acionar a justiça. Como não houve resposta, ele procurou seus direitos na justiça. O Vasco, né? Ou a Vasco SAF, alegou que está em dificuldade financeira, mas o juiz não quis saber de conversa e bateu o martelo em R$1,5 milhão para o Vasco pagar para o Fernando Miguel. Não sei como é que funciona, se entra agora na fila de credores ou se vai ter que pagar de imediato. Enfim, tá aí uma ação movida pelo Fernando Miguel, cobrando o acordo que o Vasco tinha feito e não pagou, beleza? O mal pagador é sempre um bom pagador, né? Então essa notícia que eu vou trazer agora vai de acordo vai mostrar que isso tem muito a ver, né? O Vasco acionou o CNRD e cobra cerca de 7 milhões do Santos pela venda do lateral Natan. Natan é uma novela que precisa ser explicada. O Natan, um lateral promissor da base, que foi vendido pela gestão Campelo, antes mesmo de ser testado no time profissional. Queria muito que ele tivesse jogado pelo time profissional do Vasco. Foi pro Boa Vista de Portugal. O Boa Vista deu calote e não pagou o Vasco. O Vasco acionou a CBF. O Boa Vista foi penalizado, sofreu até transfer ban, né? Depois ele vem para o Brasil, vai para o Atlético Paranaense e chega a treinar ali numa pré-temporada, mas não fica, foi para o Santos. O Santos assume a dívida do Boa Vista com o Vasco e não paga também, né? E aí o Vasco malandramente vai lá e contrata alguns jogadores do Santos. E agora ele entra na corte da CBF pedindo para que seja feito um acordo. E nesse acordo que abatesse as dívidas dos jogadores que o Vasco trouxe, que é o Juan Cruz e o Carabarral, né? Agora o Santos tá nas cordas, né? Ou ele paga ou ele pode sofrer um transfer ban. E assim o Vasco força o Santos a pagar a grana que deve e paga a contratação dos jogadores. Só que o Santos foi mala, né? Mandou só refúgio para o Vasco e o Vasco podia nesse plano ter escolhido melhores jogadores, mas acho difícil o Santos liberar bons jogadores. Acho que até tentou, mas não liberou, né? Então tá aí a situação do Natan, que teve um vídeo hoje da torcida do Santos que pegou ele curtindo balada de madrugada. O Santos já treina 10 horas da manhã, tá uma pressão do caramba lá. E o Natan foi pego de madrugada curtindo balada com outros jogadores e quase que apanhou da torcida do Santos. Bom, voltando aqui, né, eu tava gravando e passou um feed de uma rapariga aqui com um som, ouvindo funk da maior altura, né? Então teve que cortar o vídeo aí, enfim. Feed de uma rapariga. Bom, eu vou falar de contratações. O Vasco anunciou hoje o primeiro reforço para a segunda janela de transferência, né? É oficial. O Sérgio Antônio de Luiz Júnior, vulgo Serginho Kosovo, agora é jogador do Vasco. É a primeira contratação aí da Vasco SAF para a segunda janela de transferência, né? Um jogador
que teve passagem por mercados alternativos, Albânia, Macedônia, Turquia e Kosovo. É atacante de lado de campo, é ponta esquerda, tem 26 anos de idade. Não é o perfil de contratação que eu acho que vai dar certo. Não vou criticar o jogador porque eu nem conheço, né? Eu critico a forma, né? A fórmula tá errada, né? Ou é refúgio, ou é jogador encostado, ou é jogador que ninguém conhece, né? Então, a fórmula ou a forma de contratar é que ela precisa ser mudada. Ela precisa buscar jogadores em alta, jogador em viés de alta, jogador que está bem nos times e titular de preferência, né? Mas não tem competência para isso. Não importa, agora é torcer para o Serginho Kosovo dar certo, né? Eu não gostei da contratação, mas uma vez que contratou, vestiu a camisa, tomara que seja utilizado e que mostre aí o seu potencial. E outra contratação que foi encaminhada hoje, inclusive foi dada pelo jornalista flamenguista que mais sabe do Vasco, que é o Vene Casagrande, né? Deve ser muito amigo do senhor Luiz Melo ou dos outros flamenguistas que tem dentro da Vasco SAF. Né? O Vasco acertou a contratação do volante chileno Gary Medel. Gary Medel tem 35 anos de idade e o Vasco deve fazer um contrato com ele de 18 meses. Né? Ele deve assinar esse contrato e viaja para jogar no Vasco a partir de junho. Ele vem a partir do mês que vem. Tá? Então, uma informação dada pelo Vene Casagrande. O Gary Medel, aí tem muita gente... Esse dividiu muita opinião, e eu vou dar minha opinião aqui. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se eu fosse pensar como um time já bem estabelecido na Série A, brigando por alguma coisa, com condições de contratar, eu acho que eu não iria. Acho que, por exemplo, o Botafogo não ia querer, o Botafoguense, o torcedor do Fluminense, vários outros clubes aí do Brasil não ia querer a contratação do Gary Medel. Saiu um gol agora, acho que o Atlético tomou um gol. Se tomar mais um, tá fora da Libertadores. Então, vários times não iam querer. Por quê? Porque é um jogador que vem com histórico de lesão, é um jogador que já está em fim de carreira, é um jogador que estava sem contrato, se tivesse mercado, não tinha vindo para o Vasco, né? Tá saindo do Bolonha da Itália. E por outro lado, as pessoas querem o Gary Medel, porque se você for comparar as contratações que a SAF está trazendo, Cocão, Deluca e Companhia Limitada, Carabarral, né? O Gary Medel é elite, jogador de seleção chilena, é o pitbull que está faltando para esse sistema defensivo. Agora é saber qual é o Gary Medel que vai desembarcar em São Januário, se é esse jogador que vem com vontade e que está ainda com disposição física para jogar em alto nível. Mas está aí, duas contratações, o Maicon deve ser anunciado também logo, porque já está até inclusive treinando com o Vasco, e essas são as primeiras contratações para a segunda janela. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer algumas informações aqui, como o desligamento do auxiliar técnico permanente Emílio Faro. O Vasco hoje anunciou o desligamento do Emílio Faro. O profissional não gostou da atitude da Vasco SAF, que trouxe lá o William Batista, técnico do Sub-20, para comandar o Vasco no jogo contra o Cuiabá. Né? E aí o Vasco, não sei se partiu do Vasco o desligamento ou se o profissional se mostrou insatisfeito e pediu para sair, mas ele não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco, e o Vasco agradeceu ao profissional a dedicação e participação ativa na campanha de acesso do Vasco para a Série A de 2023. Então tá aí o auxiliar, né, o Emílio Faro, não pertence mais ao quadro de funcionários do Vasco. E o jornalista Lucas Pedrosa do SBT trouxe a informação de aquela que eu já tinha falado aqui, né? Que o técnico William Batista vai permanecer treinando, vai ser o cara que vai comandar o Vasco contra o Botafogo, e que o Vasco ainda não sabe qual é o treinador que vai trazer, né? Não há um consenso no treinador e nem conversas ainda com treinadores para chegar no Vasco da Gama. O Vasco continua buscando um técnico, mas não há um nome de consenso entre a diretoria. Essa é a informação do Lucas Pedrosa lá do SBT. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.